Olá, meu nome é Natália Marques, sou estudante do quarto ano de enfermagem, sou bolsista PIBIC pela UEMP e meu trabalho é intitulado Associação entre Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus em Homens com a Covid-19 no Norte do Paraná, sob orientação da professora doutora Natália Maria Maciel Guerra Silva. A Covid-19 é uma doença nova causada por um vírus, SARS-CoV-2, que teve origem em Wuhan, na China, em dezembro de 2019 e espalhou-se pelo mundo todo rapidamente devido à sua alta transmissibilidade. Nos pacientes sintomáticos, as manifestações clínicas da doença geralmente começam após menos de uma semana e consiste em febre, coriza, dor de garganta, perda de olfato e paladar, fadiga e outros sinais de infecção do trato respiratório, segundo a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. Esses casos eles podem evoluir para moderados, apresentando uma saturação de oxigênio menor ou igual a 94%, dispneia ou taquipneia com a frequência respiratória maior que 22 incursões respiratórias por minuto. E para casos graves, né, além desses sintomas, incluem também a cianose, o esforço respiratório franco, letargia e hipotensão. De acordo com um estudo que foi produzido na China, observou-se que a letalidade da Covid-19 é maior em homens do que em mulheres. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil essa situação se repete, com 59,9% dos óbitos por Covid-19 sendo em homens. A hipertensão arterial e diabetes mellitus são uma das doenças crônicas que colocam os portadores como sendo grupo de risco para a Covid-19. Sabendo disso, a pesquisa relacionada à saúde do homem objetivou traçar uma relação entre o número de internações, de agravamentos e a taxa de mortalidade da Covid-19 nos homens que apresentam essas doenças crônicas, de maneira a visualizar como isso interfere na saúde e no possível agravamento da doença. A pesquisa, então, ela foi realizada via telefone, com aprovação de ética, foi feita pelas bolsistas do projeto Saúde do Homem, a partir de uma tabulação feita pelo software Excel, com os dados de 1.082 homens que foram atendidos na clínica de enfermagem da universidade de 2014 a 2019. Foi realizada uma análise descritiva de todos os dados que foram obtidos e feita uma padronização de perguntas, né, que foram feitas aos participantes via telefone referentes à contaminação pelo coronavírus. Eles foram questionados, então, se tiveram Covid, quais foram os sintomas, se houve necessidade de internação, se houve intubação e se eles apresentam sequela pós-Covid e se houve algum óbito. Posteriormente, foi feita a contagem dos homens que responderam à entrevista e selecionados somente os que tiveram a doença. Desses selecionados, foram analisados a presença de comorbidades, de internações, de intubações e óbitos, e quanto desses homens apresentavam pelo menos uma das duas doenças crônicas, sendo a hipertensão arterial e a diabetes mellitus. A partir disso, foi feita uma relação entre a hipertensão e a diabetes, com o número de casos, a necessidade de internação, o agravamento do caso, né, aqueles que precisaram de intubação, o desenvolvimento das sequelas pós-Covid, de óbito e o score de risco de Framingham, que é um método que avalia o risco de doença cardiovascular de acordo com a presença ou não de certos fatores de risco. Então, foram obtidas 612 respostas. Desses homens, 233 fazem parte, são portadores de hipertensão arterial e 61 são portadores de diabetes mellitus. O score de risco de Framingham deu que 92 participantes possuem risco moderado e 35 possuem risco alto. A média de idade dos participantes é de 46 anos e desses retornos obtidos, 59 homens contraíram a Covid-19.
Então, o gráfico abaixo, ele demonstra a quantidade de internações, de intubações, de sequela e o número de óbitos destes homens, desses participantes que contraíram a Covid-19. Então, dos 59 participantes que contraíram, houveram 16 internações, 5 intubações, 27 participantes tiveram sequela pós-Covid e 9 foram a óbito. A tabela 1, ela demonstra os dados de internação, de intubação, presença de sequelas e o número de óbitos dos entrevistados que contraíram a Covid-19 e são portadores de hipertensão arterial e de diabetes mellitus. Então, dos 59 homens que contraíram a Covid, 5 deles possuem diabetes e 21 possuem hipertensão, sendo um total de 26 homens que possuem essas doenças crônicas. Das 16 internações, 4 possuíam diabetes e 7 possuem hipertensão arterial, e 3 participantes possuíam as duas doenças. Das 5 intubações, uma era um portador de diabetes e 2 de hipertensão arterial. Dos 27 participantes que apresentaram sequela pós-Covid, 4 deles possuem diabetes e 10 possuem hipertensão arterial e 4 possuem as duas doenças. Dos 9 óbitos que ocorreram, 1 era um portador de diabetes mellitus e 3 eram portadores de hipertensão arterial. A tabela 2, ela demonstra a escala do risco de Framingham entre os homens que contraíram a Covid e que apresentam a hipertensão e diabetes e os que foram a óbito. Então, a escala de risco de Framingham para a Covid é 25%, 15 participantes deram risco moderado e 2 participantes risco alto. A escala de risco para diabetes mellitus, de Framingham para diabetes mellitus, deu 4 moderados. Para hipertensão arterial, 9 moderados e 1 alto. A escala de risco de Framingham de diabetes mellitus mais hipertensão arterial deu 3 moderados. E de óbito, 3 moderados e 1 alto. Observou-se, então, que dos 59 participantes que contraíram o coronavírus, 8,5% eram portadores de diabetes mellitus e 36% de hipertensão arterial. Então, foi possível observar que a presença dessas doenças crônicas, elas tiveram um impacto significativo no curso, no agravamento da doença. Do total de internações, 19% portavam pelo menos uma das comorbidades. Das intubações, 5% apresentavam diabetes mellitus ou hipertensão arterial. Dos homens que manifestaram a sequela pós-Covid, 7% possuem diabetes e 17% hipertensão arterial. Dos óbitos registrados, 2% eram portadores de diabetes mellitus e 5% de hipertensão. O score de risco de Framingham entre os homens que contraíram o vírus demonstrou que 25,42% era risco moderado e 3,39% alto. Dos que contraíram a Covid e eram portadores de diabetes, o score foi de 6,78% para risco moderado e nenhum risco alto. Já os que contraíram a doença e possuíam hipertensão, o score foi de 15,25% risco moderado e 1,69% risco alto. Dos homens que foram a óbito, 5% apresentam score de risco moderado e 2% risco alto. Então, foi possível observar que as doenças crônicas, principalmente a hipertensão arterial e diabetes mellitus, e também as doenças cardiovasculares, elas têm impacto significativo sobre a evolução da Covid-19 nos homens que contraíram a doença e que possuem esses fatores de risco, bem como os agravamentos da doença e as sequelas pós-Covid. Com isso, o projeto Saúde do Homem é de extrema importância para a população masculina de Bandeirantes região em relação ao atendimento que é prestado, à realização de exames para a promoção e prevenção das doenças cardiovasculares que mais acometem esses grupos de pessoas.
Eu agradeço a minha orientadora, a professora doutora Natália, pelo suporte, orientação e dedicação em toda a etapa do desenvolvimento e execução do projeto, e à Universidade Estadual do Norte do Paraná pela oportunidade de estudo e bolsa PIBIC. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada.